Sabias que o Padre Pio de Pietrelcina, um dos místicos mais poderosos que a Igreja Católica alguma vez reconheceu, contou uma vez a um grupo dos seus filhos espirituais, no ano de 1947, que Deus envia sinais através da sua criação, incluindo os animais, para nos lembrar que nunca estamos sós, que o nosso anjo da guarda caminha ao nosso lado a cada momento das nossas vidas. Sabias que este querido frade capuchinho, que ostentou os estigmas sagrados durante 50 anos, que podia ler as almas, que bilocava entre continentes, que combatia demônios na escuridão da sua cela, tinha uma relação tão íntima e constante com o seu próprio anjo da guarda que o chamava o companheiro da minha infância. E dizia abertamente ao seu diretor espiritual, o padre Agostino Daniele, que o seu anjo lhe aparecia em forma visível, por vezes envolto numa luz suave e luminosa, e outras vezes acompanhado por sinais no mundo natural que o deixavam a tremer de gratidão. Hoje, irmãos e irmãs, vou revelar-vos 7 sinais urgentes relacionados com animais, que o Padre Pio e outros grandes santos e místicos da Igreja Católica ensinaram ser mensagens diretas do vosso anjo da guarda, sinais que a maioria dos cristãos passa todos os dias, sem sequer reparar. Sinais que a Igreja preservou na sua tradição mística durante séculos, mas que poucos sacerdotes se atrevem a ensinar do púlpito na nossa era moderna. E devo avisar-vos já. O 7º e último sinal, aquele que vou partilhar convosco no final desta mensagem, é tão poderoso e tão específico que quando o Padre Pio o revelou a um pequeno grupo de frades no convento de San Giovanni Rotondo, em 1951, vários deles choraram abertamente, pois perceberam que os seus anjos da guarda lhes tentavam chegar há anos e eles estavam completamente cegos para isso. Por isso, por favor, fiquem comigo até a última palavra, porque o que estão prestes a ouvir pode mudar a forma como vivem cada dia pelo resto da vossa vida. Antes de avançarmos, preciso contar-vos a história de uma mulher chamada Margaret, uma viúva de 62 anos, de uma pequena vila no sul da Irlanda, que me escreveu no ano de 2024, com um testemunho que me tocou fundo. Margaret tinha perdido o marido, o Thomas, para o cancro apenas 3 meses antes. Estava a afogar-se na dor da perda. Contou-me que tinha deixado de rezar, deixado de ir à missa e até começado a duvidar da existência de Deus. Numa manhã fria de fevereiro, estava sentada sozinha na cozinha, a olhar para a cadeira vazia onde o Thomas costumava sentar-se, quando um pequeno pisco pousou no parapeito da janela e ficou lá quase 15 minutos, a olhar diretamente para ela, sem medo nenhum. Ela disse que algo se mexeu dentro do peito, algo quente, algo que não conseguia explicar. Lembrou-se de uma homilia que ouvira anos antes sobre o Padre Pio e os sinais dos anjos da guarda. Veio a este canal, assistiu, rezou, e em poucas semanas toda a sua vida espiritual se transformou. A Margarete reza o terço diariamente agora. Voltou a ir à missa e disse-me, com a sua permissão, cito-a, que sentiu como se o anjo da guarda do Thomas e o seu próprio tivessem conspirado para a trazer de volta a Deus através da criatura mais pequena e humilde naquele parapeito da janela. Irmãos e irmãs, se esta mensagem chegou até vós hoje, não é por acaso. O vosso anjo da guarda guiou-vos até aqui. E peço-vos agora, como o primeiro ato de fé neste momento, que escrevam nos comentários esta frase simples e poderosa: Anjo da minha guarda, confio na tua presença. Escreve-a agora. Não passes por este momento sem a registrar. Quando escreves estas palavras, fazes uma declaração de fé que ecoa pelo céu. Os anjos rejubilam quando uma alma reconhece a sua presença. Escreve: Anjo da minha guarda, confio na tua presença. Enquanto o teu coração está aberto, quero perguntar-te algo com toda a sinceridade e calor de um irmão em Cristo. Se este canal alguma vez te aproximou de Deus, se alguma mensagem te trouxe conforto numa noite difícil, consideras subscrever e ativar o sino para nunca perderes uma mensagem que o teu anjo da guarda pode estar a guiar-te para ouvir? E se puderes, clica também no gosto. Não por mim nem por nenhum algoritmo, mas como um acto de caridade espiritual, porque cada vez que clicas, esta mensagem alcança outra alma que neste momento sofre em silêncio,
Outra Margaret sentada sozinha numa cozinha algures no mundo, a perguntar-se se Deus a esqueceu. O teu simples toque pode ser o instrumento através do qual um anjo da guarda entrega uma mensagem de esperança. Por favor, faz isso agora, com amor. Agora preciso ser claro antes de avançarmos, porque sei que hoje em dia há tanta confusão, tanta coisa nova-idade, tantas superstições disfarçadas de espiritualidade. O que vou partilhar convosco não é superstição, não é esoterismo, não é filosofia nova-idade. Está enraizado nas Sagradas Escrituras, no Catecismo Oficial da Igreja Católica e na tradição mística autenticada dos santos canonizados. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, ensina claramente que desde o princípio até a morte, a vida humana está rodeada pelo cuidado vigilante e pela intercessão dos anjos. Ao lado de cada crente, está um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. O livro dos Salmos, Salmo 91, versículos 11 e 12, declara: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra. E São Tomás de Aquino, o doutor angélico, na sua Suma Teológica, questão 113, artigo 1, afirmou que a cada ser humano é atribuído um anjo da guarda por Deus desde o momento do nascimento. Além disso, São Basílio Magno, um dos maiores padres da Igreja, escreveu no século IV: Ao lado de cada crente está um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Isto não é folclore. É a fé da Igreja, confirmada pelas Escrituras, tradição, magistério e pela experiência viva dos santos. E entre todos os santos que viveram esta realidade de forma mais visível nos tempos modernos, nenhum se destaca mais do que o Padre Pio de Pietrelcina. Comecemos então pelos 7 sinais urgentes. Escuta com atenção cada um deles, porque prometo que, quando chegarmos ao 7º, o mais poderoso de todos, nunca mais olharás para o mundo à tua volta da mesma maneira. O primeiro sinal de que o teu anjo da guarda está perto é o aparecimento inesperado de um pássaro que se comporta de forma invulgar, um pássaro que pousa perto de ti e fica, que parece não ter medo, que te olha diretamente como se trouxesse uma mensagem. A Sagrada Escritura usa os pássaros como mensageiros da divina providência. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, o próprio Jesus disse: Não se vendem 2 pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos pardais. Jesus escolheu um pássaro, o mais humilde dos pássaros, o pardal, para nos ensinar que a providência de Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Santa Teresa de Ávila, grande doutora da Igreja e reformadora da Ordem Carmelita, escreveu na sua obra-prima O Castelo Interior, composta em 1577 no convento de São José, em Toledo, Espanha, que durante as suas experiências místicas, muitas vezes, percebia a presença dos anjos através de sinais da natureza, incluindo o aparecimento súbito de pássaros em momentos de profunda oração. Ela ensinava às suas irmãs que Deus usa as criaturas mais simples para nos lembrar do seu cuidado. E o Padre Pio confirmou esta verdade no século XX com uma clareza impressionante. O irmão Modestino Futi, um dos frades que viveu ao lado do Padre Pio no convento de Nossa Senhora das Graças, em San Giovanni Rotondo, contou que o Padre Pio lhe disse uma vez, no ano de 1953, que quando um pássaro se aproxima de ti num momento de tristeza ou oração e fica ali, sem medo, agradece ao teu anjo da guarda, pois é ele quem enviou aquela criatura para te lembrar que o céu não te esqueceu. O Padre Pio vivia numa comunhão tão constante com o seu anjo que percebia esses sinais com a clareza de uma criança a reconhecer a voz de um pai amado. Deixa-me contar-te a história de um homem chamado Giovanni, um carpinteiro de 47 anos, de uma aldeia pequena na Calábria, Itália, que no ano de 2019 estava prestes a tirar a própria vida. Ele tinha perdido o negócio, a esposa tinha-o deixado e os filhos já não lhe falavam.
Contou a um padre amigo meu que numa noite caminhou até uma ponte com a intenção firme de acabar com tudo. Estava ali, a tremer, quando uma pomba branca pousou no corrimão ao seu lado e não voou para longe. Ficou ali vários minutos a olhar para ele. Giovanni disse que algo dentro dele se partiu. Não de dor, mas de luz. Caiu de joelhos e chorou. Voltou para casa. No dia seguinte, foi à confissão pela primeira vez em 22 anos. Hoje, Giovanni está reconciliado com os filhos, tem uma pequena oficina de novo e reza o rosário todas as noites. Contou ao padre amigo meu, com lágrimas nos olhos, que foi o seu anjo da guarda naquele corrimão, vestido com as asas de uma pomba. Irmãos e irmãs, se alguma vez um pássaro apareceu na tua vida num momento de tristeza, oração ou decisão, não o ignores. Agradece ao teu anjo da guarda. Ele fala contigo na linguagem da criação de Deus. E se sentes no teu coração, neste momento, vontade de aprofundar essa relação com o teu anjo da guarda, de aprender as orações específicas e as práticas diárias que o próprio Padre Pio usava e ensinava para comunicar com o anjo, quero que saibas que tudo o que o Padre Pio revelou sobre os anjos da guarda, sobre a proteção espiritual e as práticas diárias que o mantinham em constante comunhão com o céu, está reunido e organizado numa obra chamada As Três Chaves do Padre Pio, a Trilogia da Alma. Isto não é apenas um livro, é um companheiro espiritual, 3 volumes num só, que traduz a sabedoria mística de santos como Teresa de Ávila pela experiência prática e vivida do Padre Pio, em orações e passos que podes usar hoje, esta noite, amanhã de manhã e todos os dias da tua vida. O santo do título revelou a verdade. O Padre Pio viveu-a e deixou-a para nós. Está tudo à tua espera no comentário fixado mesmo aqui embaixo. Mas por agora, vamos continuar, porque o segundo sinal vai surpreender-te. O segundo sinal de que o teu anjo da guarda está perto é o aparecimento de uma borboleta, num momento de luto, transição ou questionamento espiritual. Agora, sei que isto pode parecer sentimental, mas escuta o fundamento. Na tradição dos primeiros padres da Igreja, a borboleta era um dos símbolos mais antigos da ressurreição e da imortalidade da alma. Santo Ambrósio de Milão, escrevendo no século IV, usou a metamorfose da lagarta em borboleta como uma analogia direta para a ressurreição do corpo, ensinando que, assim como a criatura que rastejava na escuridão emerge transformada em algo que voa em direção à luz, assim a alma fiel será transformada em Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1000, ensina que pela morte a alma separa-se do corpo, mas na ressurreição Deus dará vida incorruptível aos nossos corpos, reunindo-os novamente com as nossas almas, pelo poder da ressurreição de Jesus. São João da Cruz, o grande místico carmelita e doutor da Igreja, escreveu em A Chama Viva do Amor que a alma, na sua jornada para Deus, sofre transformações que refletem os mais profundos padrões da própria criação. E o Padre Pio, que compreendia a comunhão dos santos com uma profundidade rara, disse a uma mãe enlutada chamada Rosa Giordano, em 1962, quando ela veio até ele chorando pela morte do seu filho de 17 anos, num acidente de construção, que Deus envia consolos através da sua criação aos que choram, e que ela devia estar atenta aos pequenos sinais do céu, porque o seu anjo e o anjo do filho trabalhavam juntos para lhe trazer paz. Havia uma mulher chamada Catarina, uma professora de 55 anos de uma aldeia rural nas Filipinas, que em 2021 perdeu a mãe devido a um AVC súbito. Catarina tinha sido cuidadora da mãe durante 12 anos. A dor era tão intensa que não conseguia comer, dormir ou rezar. No 9º dia após a morte da mãe, enquanto estava sentada no jardim onde a mãe cultivava jasmim, uma única borboleta amarela pousou na sua mão e ficou ali o que ela disse parecer uma eternidade, mas foram provavelmente 2 ou 3 minutos. Catarina contou ao pároco que naquele momento sentiu um calor a invadir todo o corpo e ouviu, não com os ouvidos, mas bem dentro da alma, as palavras "Estou em paz". Naquela mesma noite voltou a rezar. Voltou à missa diária em menos de uma semana. Agora lidera um grupo de apoio ao luto na sua paróquia
e diz a todos que o seu anjo da guarda usou aquela borboleta para lhe entregar uma mensagem que ela precisava desesperadamente ouvir. Irmãos e irmãs, se uma borboleta apareceu na tua vida num momento de perda, não a tomes como uma mera coincidência. No reino de Deus não há coincidências. O teu anjo da guarda sabe exatamente como chegar até ti. O terceiro sinal, e este vai surpreender muitos de vós, é a presença de um cão que aparece inesperadamente no teu caminho, especialmente um cão de rua ou desconhecido, que se aproxima de ti com gentileza e sem medo, num momento em que te sentes perdido, assustado ou vulnerável espiritualmente. No livro de Tobias, um dos mais belos livros do Antigo Testamento, no capítulo 6, versículo 2, lemos que um cão acompanhou Tobias na sua viagem, a mesma viagem em que o arcanjo Rafael, disfarçado de companheiro de viagem, o guiou e protegeu. O cão caminhava ao lado do anjo. Repara bem nisto. O animal andava junto da presença angelical sem medo, como se percebesse aquilo que Tobias ainda não conseguia ver com os seus próprios olhos. São Tomás de Aquino ensinou na Suma Teológica que os animais, embora não possuam alma racional, possuem alma sensível, que lhes permite perceber aspectos da realidade que a razão humana às vezes oculta. E o Padre Pio, que viveu numa comunidade rural rodeado de animais, era conhecido pela sua gentileza extraordinária com as criaturas. O Padre Pellegrino Funicelli, um dos frades que cuidou do Padre Pio nos seus últimos anos, registrou que o Padre Pio disse uma vez, em 1960, que os animais sentem a presença dos anjos mais facilmente do que a maioria dos humanos, porque não construíram os muros da dúvida e da distração que nós levantamos em volta do nosso coração. Quero contar-te a história de um jovem chamado Samuel, um estudante universitário de 23 anos, de Nairobi, no Quênia, que em 2020 caminhava sozinho para casa às 2 da manhã, por um bairro perigoso depois de o seu carro avariar. Estava aterrorizado. Começou a rezar baixinho a oração a São Miguel Arcanjo. Em poucos minutos, um cão grande apareceu numa rua lateral e caminhou ao seu lado, calmo, firme, como se tivesse sido enviado para o acompanhar. O cão andou com Samuel por mais de 15 quarteirões até a porta de casa e depois simplesmente virou-se e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, o Samuel contou à mãe que tinha a certeza de que aquele cão tinha sido enviado pelo seu anjo da guarda. Desde aquela noite, nunca mais parou de rezar ao seu anjo da guarda. Hoje, o Samuel está a estudar para se tornar catequista. Meus irmãos e irmãs, os anjos de Deus não são meros conceitos teológicos abstratos. São seres reais, pessoais e poderosos, entregues a cada um de nós pelo Criador do universo. E eles usam todos os elementos da criação para chegar até nós, incluindo os animais que cruzam o nosso caminho. O quarto sinal de que o teu anjo da guarda está perto envolve um gato que aparece em tua casa, ou mesmo à tua porta, especialmente em momentos de transição espiritual ou de turbulência familiar. Quero abordar este ponto com muito cuidado, porque não falo de superstição nem de qualquer associação oculta. Falo da compreensão católica de que Deus usa toda a sua criação para comunicar o seu cuidado. No livro de Baruque, capítulo 3, verso 34, está escrito que as estrelas brilham no seu turno e regozijam-se, e quando ele as chama, respondem: aqui estamos, e brilham de alegria para aquele que as criou. Se Deus comanda as estrelas, quanto mais não dirigirá as criaturas que partilham as nossas casas e as nossas vidas. São Francisco de Assis, o grande amante de toda a criação, ensinou que cada criatura é uma palavra pronunciada por Deus e que quem tem ouvidos para ouvir pode perceber mensagens divinas até no comportamento do menor dos animais. São Boaventura, na sua biografia de São Francisco, registrou diversas ocasiões em que os animais respondiam à santidade do santo de formas que desafiam a explicação natural. E o Padre Pio, embora seja mais conhecido pelos seus dons místicos, como a bilocação e a leitura das almas, viveu num mundo onde o natural e o sobrenatural se entrelaçavam de forma perfeita. O Padre Alessio Parente, um dos auxiliares mais próximos do Padre Pio nos seus últimos anos, escreveu que o Padre Pio, em 1958,
disse a uma família que, quando a paz entra numa casa, até os animais a sentem, e que quando um anjo visita, as criaturas da casa podem ser as primeiras a reagir. Havia uma família na cidade de Guadalajara, no México, a família Herrera. O pai Luiz, com 41 anos, a mãe Helena, com 38, e os 3 filhos. Em 2017, estavam a passar por um período devastador. O Luiz tinha perdido o emprego, a Helena fora diagnosticada com uma doença grave, e o filho mais velho, com 14 anos, começava a afastar-se da fé e da família. Numa noite de outubro, um pequeno gato cinzento apareceu à porta de casa e recusava-se a sair. Apesar de tudo, a Helena sentiu-se movida a deixá-lo entrar. Contou ao padre da paróquia, o padre Miguel, que desde a noite em que o gato entrou, a atmosfera mudou. As brigas diminuíram, as crianças voltaram a reunir-se na sala, o Luiz arranjou trabalho em 3 semanas e os exames da Helena começaram a melhorar. Disse que parecia que o gato tinha trazido a paz para aquela casa. O padre Miguel explicou-lhe o que o padre Pio ensinara sobre os animais e a presença angelical, e a Helena chorou de gratidão. Contou que rezava todas as noites ao seu anjo da guarda por um sinal, e o sinal tinha acabado de entrar pela porta de casa. E aqui faço uma pausa, meus irmãos e irmãs, porque sei que muitos de vós agora a ouvir estão a passar por uma tempestade semelhante à da família Herrera. A vossa família está sob pressão, a fé é posta à prova, rezais e perguntam-se se alguém vos ouve. Quero que saibam que pessoas como vocês, de todos os cantos do mundo, que receberam a obra chamada As 3 Chaves do Padre Pio, a Trilogia da Alma, escreveram-me a dizer que isso transformou a sua vida de oração diária, oferecendo-lhes uma rotina espiritual concreta, passo a passo, enraizada em tudo o que o Padre Pio praticava e ensinava. Contam-me que mudou a forma como rezam pelas suas famílias, como protegem espiritualmente as suas casas e como honram os entes queridos que já partiram. Imaginem acordar amanhã com uma prática de oração clara, simples e poderosa, usada pelo próprio Padre Pio, uma prática que vos liga ao vosso anjo da guarda, que protege a vossa família com a armadura da fé e que enche a casa com a paz que só vem do céu. É exatamente isso que esta obra oferece, e está à vossa espera no comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas não partam já, porque ainda temos 3 sinais para abordar. E o 7º, o último, aquele que fez os frades chorar em 1951, ainda está para vir. Não percam. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante do que tudo o que partilhei até agora. O 5º sinal de que o teu anjo da guarda está perto é o aparecimento repetido de um cordeiro ou uma ovelha na tua vida, seja em forma física, num sonho, ou através de imagens que surgem com uma frequência invulgar num momento específico de crise espiritual. Este sinal tem talvez o peso bíblico mais profundo de todos, porque o cordeiro é o símbolo central do próprio Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 6, São João apóstolo viu numa visão um cordeiro que parecia ter sido morto, no centro do trono. O cordeiro não é apenas uma metáfora, é a imagem que Deus escolheu para representar o sacrifício e o amor do seu Filho. Santa Catarina de Sena, a grande mística dominicana e doutora da Igreja, registrou nos seus diálogos escritos em 1378 que nas suas visões via frequentemente seres angelicais associados à imagem dos cordeiros, e que o anjo da guarda, por vezes, usa este símbolo sagrado para atrair a alma para mais perto do coração de Cristo. O Padre Pio, que viveu no campo da península de Gargano, rodeado de pastores e dos seus rebanhos, compreendia este símbolo com uma profundidade teológica e uma experiência vivida. Em 1944, durante o período mais sombrio da Segunda Guerra Mundial, quando as famílias italianas eram dilaceradas pela violência e pelo medo, o Padre Pio disse a um grupo de mulheres que lhe pediam consolo que, quando vês um cordeiro e o teu coração se comove, é o teu anjo a lembrar-te que o bom pastor não abandonou o seu rebanho, e isso inclui cada um de vós e os vossos familiares. Deixa-me contar-te a história de um homem chamado Pedro,
um agricultor reformado de 69 anos, do condado de Cork, na Irlanda, que em 2022 enfrentava uma crise de fé após a morte da esposa, Brígida, com quem esteve casado durante 43 anos. Pedro contou ao seu pároco que tinha deixado de ir à missa e que já não acreditava que Deus se importasse com ele. Numa manhã de maio, enquanto caminhava pelos seus campos, encontrou um cordeirinho recém-nascido que estava separado da mãe, fraco e a tremer. Pedro ajoelhou-se, pegou no cordeiro e levou-o de volta ao rebanho. Enquanto caminhava com o cordeiro junto ao peito, sentiu de repente uma onda de calor e uma presença inexplicável. Começou a chorar. Disse que era como se alguém invisível, mas absolutamente real, estivesse a caminhar ao seu lado e lhe sussurrasse que ele não estava esquecido, que a Brígida estava em segurança e que era hora de voltar para a fé. Pedro voltou à missa no domingo seguinte e não faltou a nenhuma desde então. Contou ao padre que o seu anjo da guarda usou aquele cordeiro para derrubar o muro que ele tinha construído em redor do seu coração. O sexto sinal de que o teu anjo da guarda está perto é o encontro inesperado com um servo, num lugar ou momento imprevisto, especialmente durante uma fase de busca espiritual ou discernimento. O veado surge ao longo das Escrituras Sagradas como símbolo do anseio da alma por Deus. No Salmo 42, versículo 1, lemos: Como o veado anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isto não é apenas poesia, é o clamor do coração humano, a verdade mais profunda da nossa existência. Fomos feitos para Deus e as nossas almas estão inquietas até repousarem nele, como nos ensinou Santo Agostinho nas suas Confissões. São João da Cruz, no seu sublime poema O Cântico Espiritual, escrito durante o seu cativeiro em Toledo, no ano de 1578, usou a imagem de um veado ferido a surgir numa colina para representar Cristo, que vem à alma no seu momento de maior necessidade. Para João da Cruz, o veado é o sinal de que o amado está perto, que o período de trevas está a chegar ao fim, que a aurora da união com Deus está iminente. E o Padre Pio, que viveu anos nas suas próprias noites escuras da alma, lutando contra a aridez espiritual, ataques demoníacos e agonia física, compreendeu o veado como um sinal de esperança. O Padre Carmelo Durante, também capuchinho, registrou que o Padre Pio disse certa vez a um jovem seminarista que duvidava da sua vocação, no ano de 1956, em San Giovanni Rotondo, que quando Deus envia uma criatura de beleza e mansidão no nosso caminho, num momento de dúvida, é o nosso anjo que nos diz para continuar, porque o destino está mais perto do que pensamos. Quero partilhar convosco a história de uma jovem chamada Maria, uma enfermeira de 29 anos, de uma zona rural do estado de Minas Gerais, no Brasil, que em 2023 se debatia com uma decisão que mudaria a sua vida. Tinha sido-lhe oferecida uma vaga num grande hospital da cidade, o que significava deixar os seus pais idosos e a pequena comunidade que servira durante anos. Rezou durante semanas por um sinal. Numa noite, enquanto caminhava por um caminho de terra perto da propriedade da família, um veado saiu da linha das árvores e ficou no meio do caminho, olhando diretamente para ela. Maria disse que o veado não fugiu. Ficou ali, calmo e luminoso na luz dourada do pôr do sol, durante o que pareceram minutos. Disse que ouviu no mais fundo do seu coração uma clareza pela qual implorava a Deus: Fica, preciso de ti aqui. Maria recusou a oferta. Em 6 meses, ajudou a organizar uma pequena clínica na sua comunidade, que agora serve mais de 200 famílias. Contou ao seu pároco que não tem dúvidas de que o seu anjo da guarda enviou aquele veado para lhe entregar a resposta pelas quais rezava. Irmãos e irmãs, Deus não abandona os seus filhos nos momentos de decisão. Ele envia os seus anjos, e os seus anjos usam todos os elementos da sua criação para nos guiar. A questão não é se o sinal está lá. A questão é se temos olhos para o ver e humildade para o acolher. E agora, irmãos e irmãs, chegamos ao 7º e último sinal,
aquele que guardei para vocês desde o início desta mensagem, o sinal que fez aqueles frades em San Giovanni Rotondo chorarem em 1951, o mais poderoso e mais pessoal de todos os sinais de que o vosso anjo da guarda está perto. Fiz-vos esperar por ele, e fiz isso deliberadamente, porque o próprio Padre Pio ensinou que as verdades mais sagradas devem ser abordadas com paciência e preparação, como um peregrino que se aproxima de um santuário santo passo a passo, sem pressas, permitindo que o coração se prepare. E acredito que o vosso coração está pronto agora. O sétimo sinal é a aparição de um animal branco de qualquer espécie, num momento de oração intensa, profunda dor ou perigo espiritual iminente. Pode ser um pássaro branco, uma borboleta branca, um gato branco, um cão branco, um cavalo branco avistado ao longe, ou qualquer criatura cuja brancura vos toque com uma força invulgar e inexplicável no instante em que a vossa alma clama a Deus. Nas Escrituras Sagradas, o branco é a cor da glória celestial, da pureza e da presença angélica. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 3, o anjo no túmulo vazio de Cristo é descrito com uma aparência como relâmpago e vestes brancas como a neve. No livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 14, os exércitos celestes seguem Cristo em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A cor branca, na linguagem de Deus, é a cor dos seus anjos. Santa Hildegarda de Bingen, a grande mística alemã, doutora da Igreja e visionária do século XII, escreveu na sua obra Cívias, composta entre os anos de 1141 e 1152, que nas suas visões via anjos da guarda rodeados por uma radiação branca luminosa, e que essa radiação, por vezes, se manifestava no mundo físico através de criaturas tocadas pela presença angélica. São Tomás de Aquino confirmou na Suma Teológica, questão 51, artigo 2, que embora os anjos sejam espíritos puros sem corpo, Deus permite que assumam ou influenciem formas físicas quando isso serve à salvação das almas. Agora tenho de vos contar o que o Padre Pio revelou em 1951. O Padre Rafael de Sant'Elia a Pianisi, um frade capuchinho presente no convento de Nossa Senhora da Graça, registrou que numa noite de outono desse ano, após a oração da Completas, o Padre Pio reuniu um pequeno grupo de irmãos e falou com uma intensidade invulgar. Disse-lhes que os nossos anjos da guarda são muito mais ativos nas nossas vidas do que alguma vez saberemos aqui na terra. Que nos momentos em que estamos em maior perigo, maior dor ou mais profundamente unidos a Deus na oração, os nossos anjos se aproximam mais de nós e que Deus, na sua infinita misericórdia e ternura, por vezes permite que essa proximidade se manifeste no mundo físico através de sinais na sua criação. Disse-lhes que a aparição de uma criatura branca nesses momentos é um dos sinais mais íntimos que o céu pode enviar, porque o branco é a veste dos anjos. E depois o Padre Pio disse algo que silenciou a sala. Disse: muitos de vós já receberam este sinal e não o reconheceram. O vosso anjo estava ao vosso lado, vestido com o manto de uma criatura, e passaram por ele. Mas não chorem pelo que perderam. Chorem de alegria, porque agora sabem, e a partir deste momento verão. Vários frades, segundo o relato do Padre Rafael, baixaram a cabeça e choraram em silêncio, porque cada um se lembrou de um momento, um pássaro branco, uma borboleta branca, uma criatura branca num momento de oração que tinham desvalorizado como insignificante. Mas não era insignificante. Era o seu anjo da guarda, a atravessar o véu do mundo visível, a dizer: estou aqui, não estais sozinho. Deixem-me contar-vos a história de uma mulher chamada Teresa, uma avó de 73 anos, de uma pequena vila na província de Salerno, Itália, que em 2018 velava ao lado do marido moribundo, Antônio, em casa. Antônio estava doente há 2 anos, com uma condição que lhe roubara tudo: a força, a fala, a capacidade de reconhecer a própria família. Teresa não tinha saído do seu lado durante semanas. Na noite em que Antônio morreu, por volta das 11 da noite, Teresa saiu à porta para respirar o ar da noite e chorar onde os netos não a vissem. Enquanto ali estava na escuridão, um gato branco que nunca vira antes
aproximou-se lentamente, esfregou-se nas suas pernas e sentou-se aos seus pés, olhando-a com os olhos que Teresa descreveu como cheios de uma ternura sobrenatural. Teresa disse que sentiu, naquele preciso momento, uma paz que ultrapassava tudo o que alguma vez experimentara na vida. Disse que sabia, com uma certeza absoluta que ia além da razão, que Antônio estava seguro, que o seu anjo da guarda o levara para casa e que o seu próprio anjo estava ali, na forma daquela criatura branca, para lhe dizer que teria forças para continuar. O gato ficou ali talvez uns 5 minutos e depois desapareceu na noite, nunca mais foi visto. A Teresa contou ao seu pároco que o ensinamento do Padre Pio sobre os animais brancos e os anjos da guarda era a verdade mais linda que alguma vez ouvirá, porque ela própria a tinha vivido. Irmãos e irmãs, se alguma vez encontraram um animal branco num momento de oração profunda, numa hora de dor ou perigo, e sentiram algo mexer na alma que não conseguiam explicar, agora sabem o que foi. Foi o vosso anjo da guarda a aproximar-se com uma ternura que ultrapassa a compreensão humana, usando a beleza da criação de Deus para sussurrar ao vosso coração a verdade mais importante que ouvirão. São amados, são protegidos e nunca, nunca estão sozinhos. Quero falar-vos agora do fundo do meu coração, porque sei que tudo o que partilhei hoje mexeu convosco. Sei-o porque o vosso anjo da guarda vos trouxe até esta mensagem por alguma razão. Se querem construir uma relação diária com o vosso anjo da guarda, se querem aprender as orações que o Padre Pio usava para comunicar com o seu anjo, para proteger os seus filhos espirituais e interceder pelos vivos e pelos mortos, se querem um guia passo a passo para seguir todas as manhãs e todas as noites, enraizado na autêntica tradição mística católica e tornado prático pela sabedoria do Padre Pio, então quero que conheçam as 3 chaves do Padre Pio, a trilogia da alma. Não é algo que se lê uma vez e se deixa de lado. É um companheiro espiritual que caminha convosco, dia após dia, oração após oração. Contém as orações que o Padre Pio realmente rezava, as práticas que ensinava e as armas espirituais que usou nos seus 50 anos de luta mística. E não é só para vocês. Pensem numa pessoa da vossa família agora, na vossa mãe, pai, cônjuge, filho, filha, num amigo que está de luto, num ente querido que se afastou da fé. Imaginem entregar este trabalho nas mãos dessa pessoa. Imaginem o momento em que o abrirá e descobrirá as orações e práticas que podem reatar a ligação com o seu anjo da guarda e trazê-la de volta ao coração de Deus. Não existe maior acto de caridade do que oferecer uma ferramenta espiritual a quem amamos. O link está no comentário fixado logo abaixo desta mensagem. Pode ser o presente mais importante que ofereçam este ano, para vocês ou para alguém cuja alma carregam no coração. Agora, irmãos e irmãs, deixem-me dar-vos um plano prático para começarem a viver estas verdades hoje, não amanhã, nem na próxima semana, mas hoje. Primeiro, comecem cada manhã com uma oração simples ao vosso anjo da guarda. Podem usar a oração tradicional. Ângel de Deus, meu guardião fiel, a quem o amor de Deus me confiou aqui, neste dia me acompanha, ilumina, guarda, governa e guia. Amém. Digam-na devagar com intenção, e ao dizê-la, fechem os olhos e imaginem o vosso anjo ao vosso lado, radiante com a luz do amor de Deus. Segundo, ao longo do dia, pratiquem a consciência dos sinais da criação à vossa volta. Quando virem um pássaro, uma borboleta, um cão, um gato, um cordeiro, um veado ou qualquer criatura que vos chame a atenção de forma especial, parem por 3 segundos, respirem fundo e digam silenciosamente no coração: obrigado, meu anjo, pela tua presença. Este pequeno gesto fortalece o laço entre a vossa alma e o vosso anjo da guarda, como os santos testemunharam ao longo dos séculos. Terceiro, reservem 5 minutos todas as noites para um breve exame do dia, pedindo ao vosso anjo da guarda que vos mostre onde esteve presente e onde vos protegeu sem que desseis conta. O Padre Pio ensinava que a maior parte do trabalho dos nossos anjos da guarda acontece na mais completa ocultação, e só no céu compreenderemos quantas vezes nos salvaram de perigos
que nem imaginávamos. Quarto, rezem pelas almas dos vossos entes queridos que já partiram, pedindo ao vosso anjo da guarda e ao deles que intercedam diante do trono de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 958, ensina que a nossa oração pelos mortos pode ajudá-los, e esta comunhão de amor entre vivos e mortos é uma das mais belas verdades da fé. O Padre Pio, que via as almas dos fiéis falecidos, dedicou enorme esforço à oração pelas almas do purgatório e ensinava os seus filhos espirituais a fazer o mesmo todos os dias. Quinto, partilhem o que aprenderam. Quando encontrarem um amigo, um familiar ou um paroquiano que esteja a passar por um momento difícil, falem-lhe dos sinais dos anjos da guarda. Não precisam de ser teólogos, basta ser testemunhas. Digam o que os santos ensinaram. Digam o que o Padre Pio confirmou. Digam que Deus envia os seus anjos todos os dias e que os sinais estão por todo o lado para quem tem fé para os ver. Agora, irmãos e irmãs, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, Criador de tudo o que é visível e invisível, apresentamo-nos diante de Ti com corações humildes e agradecidos. Obrigado pelo dom dos Teus santos anjos, esses magníficos e fiéis servos que nos acompanham desde o primeiro instante da nossa existência até ao último suspiro neste mundo. Senhor, abre os nossos olhos para os sinais que nos envias através da Tua criação. Ajuda-nos a ver o pássaro no peitoril, a borboleta na mão, a criatura mansa à nossa porta, não como acidentes da natureza, mas como cartas de amor do céu, entregues pelos anjos que Te servem dia e noite. Pedimos a intercessão do Padre Pio de Pietrelcina, aquele grande e humilde frade que caminhou com os anjos, que carregou as tuas feridas na própria carne, que passou a vida a ensinar os teus filhos que nunca estão sozinhos. Padre Pio, reza por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que amamos e já partiram desta vida. Reza para que os nossos anjos da guarda continuem a guiar-nos, proteger-nos e conduzir-nos sempre mais perto do coração de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Santo anjo da guarda, amado companheiro da minha jornada, agradeço-Te por cada sinal que recebi e por cada sinal que não consegui ver. Peço-Te que continues a velar por mim, a proteger-me de todo o mal, espiritual e físico, e a guiar-me em segurança até ao reino dos céus, onde Te verei face a face e Te agradecerei para toda a eternidade. Pedimos tudo isto por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, quero deixar-vos com as palavras que o Padre Pio dizia tantas vezes a quem o procurava em busca de consolo e orientação. Olhava-os com aqueles olhos que tinham visto tanto o céu como o inferno e dizia simplesmente, com absoluta convicção: rezem, tenham esperança e não se preocupem. O vosso anjo da guarda é real. Está ao vosso lado neste momento, enquanto ouvem estas palavras. Esteve convosco em cada alegria e cada sofrimento da vossa vida, e estará convosco até o momento em que levará a vossa alma à presença de Deus. Não tenham medo, não duvidem. Os sinais estão por todo o lado. Abram os olhos, abram o coração e verão que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e as vossas famílias e permaneça convosco para sempre. E antes de irem, peço-vos um último acto de amor. Partilhem esta mensagem com alguém que dela precise. Talvez haja alguém na vossa vida, um amigo, um pai, um filho, um colega, que esteja a sofrer em silêncio, que se sinta esquecido por Deus, que não saiba que um anjo da guarda está ao seu lado a cada momento. Partilhem esta mensagem com essa pessoa. Enviem-lhe agora mesmo. Demora só um instante, mas pode ser o instante que muda tudo para ela. O teu gesto de partilhar é um acto de caridade angelical, pois tornas-te o instrumento pelo qual o seu anjo da guarda envia a mensagem que tanto esperavam ouvir. Que Deus te abençoe, te proteja e te envolva no seu amor infinito, hoje, amanhã e por todos os dias da tua vida. Amém.